Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Um programa feito para adorar e Programa Lírio no Lar, o programa do vovô e da vovó, para pessoas da melhor idade. No lar, esses louvores você só ouve aqui. Programa Lírio no Lar é sucesso. Que coisa linda, né, amados? Hoje eu acordei pensando em Ti, Jesus. O quanto que Tu és maravilhoso. Eita, glória a Deus. E você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Você percebeu que você acordou? Tem gente que não acordou, não. Mas você está viva, está vivo, está respirando. Agradeça a Deus. Que coisa linda acordar pensando em Jesus. O quanto que Ele é maravilhoso. Louvado seja Deus. É como diz a nossa irmã Alice. Esses louvores você só ouve aqui. Eita, glória a Deus. Vamos lá, vô. Deus é bom. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz do YouTube. Que maravilha! Fica comigo, não vá embora. Louvado seja Deus. Amados, eram 10 leprosos. Todos foram curados. Somente um voltou para agradecer. O pastor Márcio Barros estará falando sobre este assunto daqui a pouco. Mas agora eu quero chamar o repórter destemido, Binho. Fala novamente aí o que é que vai acontecer segunda-feira, dia 14, às 21 horas, no Instagram. Cadê você? Por onde você anda? Oi, pastor Ivan Dias. Me chamou aqui o Porto de Sauípe e avisar para o senhor que Porto de Sauípe também está ligadinho no programa Lírio no Lar. E aproveitando o ensejo, estou aqui para convidar todos os ouvintes, manda para um amigo seu, para a titia, para a vovó, para o vovô, para toda a família, que dia 14 de abril de 2025 haverá a live aqui da família. Conto com vocês nesse Instagram aqui. Atenção, atenção! Se você busca realçar sua beleza, cuidar da pele, relaxar e ainda dar um trato no visual, o lugar certo para você é no Estúdio Elaine Lopes e Patty Hair. Estúdio Elaine Lopes e Patty Hair. Aqui oferecemos um atendimento de qualidade com profissionais especializados, proporcionando a melhor experiência em estética facial e corporal. Agende seu horário e descubra o que é cuidar de você com quem entende do assunto. Ligue agora ou envie uma mensagem no WhatsApp 719-9107-15
1594. 7199107-1594. Siga no Instagram, @Elaine Lopes Estética. JJ Materiais de Construção, construindo sonhos, tudo num só lugar, pertinho de você. Trabalhamos com materiais elétricos, materiais hidráulicos, pisos, tintas, ferramentas, telhas, areia, madeiras, cimento, tubos, conexões e muito mais. Ligue ou peça pelo WhatsApp 71 3230 4531, 719 9178 3663, Instagram @JJ Construção SSA, Ladeira Manuel Bonfim, número 80, Engenho Velho da Federação, em frente ao antigo módulo policial Salvador, Bahia. JJ Materiais de Construção, construindo sonhos. Glória a Deus, que maravilha, amados. Deus é bom o tempo todo. Você já agradeceu pelo dia de hoje? Você é uma pessoa grata? A gratidão é uma oração muito forte. Deus te escolheu para te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Vamos evangelizar! Programa Lírio no Lar. Acerte o seu relógio. Relógio atrasado não adianta. Pastor Dias, está na hora de ouvirmos a palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus. Amados, nós vamos convidar o pastor Márcio Barros. Ele que gravou a mensagem e nos enviou. E eu peço que você preste atenção porque o assunto é muito relevante. Eram 10 leprosos. Os 10 foram curados. Somente um voltou para agradecer. A gratidão é uma oração muito forte. Você é uma pessoa grata? Então vamos ouvir. Pastor Márcio Barros, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. A paz do Senhor Jesus para os irmãos do Lírio no Lar. A paz do Senhor Jesus, pastor Ivan Dias. Amados, eu gostaria de estar compartilhando uma mensagem que Deus colocou no meu coração e eu gostaria de transmitir para os ouvintes do Lírio no Lar, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 17, versículo de número 11. Vou fazer uma leitura um pouco extensa, mas tenha um pouco de paciência que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. No capítulo 17, do versículo 11, diz assim: E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glórias a Jesus. Amados, eu gostaria de falar sobre um tema, e o tema seria: Só um voltou. Nós conhecemos essa história, muitos conhecem essa história,
de quando Jesus ele passou entre Samaria e a Galileia. Jesus passou pelo meio dessas duas localidades que eram muito importantes naquela época. Jesus ele não passou nem em Samaria naquele momento e nem na Galileia. A Bíblia vai dizer que ele passou pelo meio. E ele passou por uma certa aldeia. Essa aldeia ela era desconhecida. Pelo menos a gente não tem um relato de que aldeia seria essa. Mas próximo dessa aldeia, Jesus tem um encontro com 10 homens que estão em uma condição de lepra. São 10 homens leprosos. E aí, amados, o que acontece é que essa aldeia, ela possivelmente era um lugar, era um leprosário. As pessoas, quando antigamente eram examinadas e constatadas que tinham lepra ou qualquer tipo de doença, eles saíram do convívio da sua família, eles tinham que ir para um lugar de isolamento. A lepra era uma doença terrível, porque além de matar o corpo, matava a alma daquelas pessoas. As pessoas tinham que se separar das suas famílias, das suas esposas, dos seus filhos, dos seus amigos, deixar o seu trabalho, o seu ambiente, a sua vizinhança, porque eles tinham que ficar retirados, porque além de ser uma doença que seria contagiosa, seria também um tipo de pecado. A contaminação da lepra não seria somente no corpo, mas seria também algo espiritual. Então o leproso ele era visto como alguém espiritualmente impuro. Ele não podia ficar no convívio daquelas pessoas. Então as pessoas leprosas normalmente morriam sozinhas, solitárias, né, sem ajuda de ninguém, totalmente sozinho. Então a doença, além de matar o corpo daquelas pessoas, acabava com a alma daquelas pessoas. E Jesus ele passou por lugares assim. Jesus passou por uma certa aldeia, um lugar que ninguém queria passar, um lugar onde não tinha nome, não era afamado. Mas eu quero te dizer, Jesus ele passa por lugares onde ninguém conhece, para salvar pessoas que também ninguém conhece, mas que precisam do toque do Senhor Jesus Cristo. Talvez Jesus passou pela sua vida, passou em um lugar onde muitas pessoas não poderiam passar, mas Jesus passou e encontrou com você. Glórias a Deus. Então, amados, nesse lugar que era uma certa aldeia, eu não sei como foi, nós não sabemos, não temos relatos bíblicos, mas a notícia de que Jesus estava passando por ali por perto, foi até aquela aldeia, foi até aquele leprosário, e 10 homens leprosos vieram até Jesus. 10 homens que estavam em uma situação idêntica. Todos estavam em situação idêntica. Todos eram leprosos. E a Bíblia diz que eles pararam de longe e gritaram: Mestre, Jesus, Mestre. Aí Jesus teve misericórdia deles, porque eles clamavam por misericórdia. Mas eles pararam de longe, porque a lepra era contagiosa, então eles não queriam se aproximar de Jesus. E Jesus, com certeza, estendeu as mãos e disse: vai e mostre para os sacerdotes. Interessante que Jesus ele não ministrou ali, ou pelo menos não há relato que Jesus ministrou a cura. A cura aconteceu quando eles estavam caminhando, indo em direção para fazer o que Jesus mandou, para falar com o sacerdote. E a Bíblia diz aqui, amados, que eles indo ficaram limpos. Todos ficaram limpos. Os 10, talvez foi o milagre que Jesus operou de maneira simultânea em maior quantidade de pessoas. 10 ficaram limpos instantaneamente ali no momento que eles estavam indo. Até aí é a história de 10 homens leprosos. Glórias a Jesus. E eu quero aqui dar um pausa para você, para dizer que Deus é aquele que abençoa a todos. Deus abençoa todos os homens. A Bíblia vai dizer que o seu sol não nasce somente sobre os bons, nasce também sobre os maus. Então, Deus é um Deus dadivoso. Ele abençoa a todos os homens. Todos estavam na mesma condição e todos receberam a mesma bênção do Senhor. Todos foram abençoados, todos ficaram limpos, todos, sem exceção.
Mas, amados, até então é a história de 10 homens. Só que essa história ela muda. Ela toma um novo contorno. Ela toma uma nova direção. A Bíblia diz que eles indo ficaram limpos. E um deles vendo que estava são. Um deles viu que estava são. Um deles percebeu o que Deus tinha feito na vida dele. E esse que percebeu voltou. Eu quero contar essa história. A história do homem que voltou. Só um voltou. Glórias a Jesus. A primeira coisa que nos faz voltar a Cristo, e não somente ser abençoados por Cristo, porque Cristo abençoa a todos, mas aqueles que voltam recebem algo a mais de Deus. Primeiro nós precisamos perceber o que Deus tem feito em nossas vidas. Aquele homem, não é que os outros não viram o que tinha feito, mas ele percebeu de uma forma mais apurada. Ele percebeu o que tinha feito, o que Jesus tinha feito na vida dele. E quando ele percebeu, a Bíblia diz que ele voltou glorificando a Deus. Glórias a Jesus. Aquele que volta, volta glorificando. Aquele que percebe, dá glórias a Deus. Existem muitas pessoas hoje que Deus tem abençoado, mas essas pessoas não conseguem perceber. Elas não conseguem ver, às vezes, em pequenas coisas, que o Senhor está abençoando a sua vida. E aquele homem, ele percebeu. Quando ele percebeu, ele voltou. E ele não voltou fazendo outra coisa, senão glorificando a Deus. Bendito seja Deus. Aqueles que percebem, sempre voltam. Aqueles que foram abençoados e percebem aquilo que Deus fez na sua vida, eles voltam. E a Bíblia diz que ele voltou dando glórias a Deus. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Ele voltou glorificando ao Senhor, dizendo que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para todo sempre. Bendito seja o Senhor. E amados, quando ele volta, a Bíblia vai dizer que ele caiu aos seus pés. Quem reconhece o que Jesus tem feito na sua vida, volta. Ele não é somente abençoado, mas ele entende que Jesus é maior do que qualquer bênção. Ele entende que Jesus é maior do que qualquer cura. Ele entende que Jesus é maior do que qualquer porta de emprego. Ele entende que Jesus é maior do que uma porta de casamento. Ele entende que aquilo que Jesus fez não tem comparação com aquilo que Jesus é. Então ele volta, glórias a Deus, glorificando ao Senhor. E a segunda coisa daqueles que voltam é que eles voltam aos pés de Jesus. A Bíblia vai dizer que ele voltou glorificando e ele caiu aos pés de Jesus. Aquilo que Jesus faz nos rende, amado. Aquele homem caiu aos pés de Jesus em sinal de rendição. Nós precisamos entender que as bênçãos de Deus são boas, mas o melhor lugar é estar aos pés de Jesus. E aos pés de Jesus simboliza submissão e rendição. A Bíblia nos fala de um homem que não parava quieto, que era indomável, alguém que ninguém poderia sem domá-lo. A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Gadareno. Ele não tem um nome. Eles se reportam à localidade onde ele estava. E vai dizer que demônios possuíam aquele homem a ponto de que as pessoas tinham medo, não passavam perto onde ele estava, prendiam com grilhões, com cadeias, mas os demônios, com as suas forças infernais, quebravam os grilhões, partiam os grilhões, e aquele homem era terrível naquele lugar. Vai dizer que ele morava nos sepulcros, morava com os mortos, em lugares terríveis. A Bíblia vai dizer que ele andava nu e ele era impelido de um lado para o outro pelos demônios. Mas um dia, Jesus ele chegou naquele lugar, expulsou os demônios que saíram daquele homem e foram para os porcos. E os porcos foram para os precipícios e morreram ali afogados porque se lançaram sobre o mar. E aqueles que tomavam conta dos porcos ficaram assustados porque nunca tinha visto tal coisa e foram para a aldeia assustados. E a Bíblia diz que quando eles voltaram, encontraram aquele homem que outrora estava endemoniado
nu, morando nos sepulcros, que não parava quieto, a Bíblia vai dizer que agora ele estava vestido, vai dizer que ele estava em sã consciência, ou com seu juízo perfeito, e vai dizer que ele estava aos pés de Jesus. Glórias a Deus, rendido aos pés de Jesus. Muitos perceberam o que Jesus tinha feito e também se lançaram aos pés dele e se renderam a ele. Glórias a Jesus. Aquele que percebe, volta glorificando. Aquele que percebe, se lança aos pés de Jesus. A Bíblia nos conta também a história de Pedro. Quando Jesus operou na vida de Pedro uma pesca maravilhosa, quando percebeu que Pedro estava lavando as redes e que nada tinha apanhado, Jesus pede o barco de Pedro emprestado para pregar o Evangelho. Depois que prega o Evangelho, olha para Pedro e disse: Pedro, agora lança a tua rede em alto mar. Pedro disse: Senhor, nós passamos a noite toda, não conseguimos pegar nada. Pedro estava frustrado. E quantas vezes nós estamos assim, amados, frustrados, achando que o Senhor não fez nada na nossa vida, deixando dar-nos ouvidos pelas coisas do mundo e pela voz do inimigo. E aí o Senhor fala para ele: lança a tua rede em alto mar. Pedro disse: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E ele lançou a rede sobre a palavra de Deus. Tudo que nós devemos fazer, todas as ações que nós devemos tomar ações mediante a palavra de Deus. Porque mediante a palavra de Deus nós seremos bem-sucedidos naquilo que nós devemos fazer. Você pode ser expert naquilo que você faz, como Pedro era um profissional da pesca. Você pode ser um profissional em várias áreas. Você pode ser alguém que entende da vida, alguém que seja sábio, talvez alguém vivido, alguém que tem experiência de vida. Mas eu quero te dizer, quando as coisas não começam a dar certo, é melhor fazer aquilo que Jesus manda. Pedro foi bem-sucedido porque ele lançou a rede. E quando ele lançou a rede, a Bíblia vai dizer que ele apanhou uma quantidade muito grande de peixe, de maneira que ele mesmo não conseguia trazer, então pediu ajuda, porque aquilo que Deus faz, ele transborda, aquilo que Deus faz transborda a nossa vida, e nós não somente somos abençoados, mas outras pessoas também são. E quando Pedro viu, porque a chave dessa mensagem é aquele que volta, ele vê o que Deus fez na vida dele. Quando Pedro viu que aconteceu um milagre na sua vida, Pedro prostrou-se diante de Jesus e disse: Mestre, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Glórias a Jesus. Jesus disse: olha, a partir de hoje você vai ser promovido, você não vai ser mais somente pescador de peixe, você vai agora pescar coisas grandes, você vai pescar homens, será pescador de homens. Então Pedro ele se lançou diante de Jesus, dos seus pés, é nesse lugar de rendição que nós devemos estar. Nós podemos ser abençoados, mas nós não podemos ir embora com a bênção. Nós precisamos voltar, glorificar a Ele e nos render aos seus pés. Aquela mulher que era grata ao Senhor, a mulher que foi dita como pecadora, mas ela entra naquele ambiente engessado, onde estava tendo um banquete, mas não tinha adoração, porque tem muitos lugares que tem fartura, tem banquete, mas não tem adoração. Mas entra uma mulher que era pecadora e ela quebra um vaso nos pés de Jesus, ela molha os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo, ela está aos pés de Jesus e ela muito amou e ela muito foi perdoada. Nós precisamos entender aquilo que Jesus tem feito na sua vida. Isso não deve te levar para longe de Jesus. Isso deve te levar aos pés de Jesus. O reconhecimento deve nos levar aos pés de Jesus. Mas bem, aquele homem percebeu que ele tinha sido curado. Então, se você percebeu, eu tenho certeza que você voltou. Você não foi embora. Você voltou. E você voltou para dar glórias a Deus. Você voltou e hoje você está aos pés de Jesus. E a Bíblia diz, amados, que além disso, Ele deu graças. Eu vou te dizer, irmãos, os problemas podem nos levar até Jesus, mas a gratidão nos faz voltar dia após dia para glorificar o seu nome. A Bíblia diz que ele voltou e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Um coração grato é um coração aliviado. Um coração grato é um coração satisfeito.
Um coração grato é um coração que sempre volta para os pés de Jesus. Um coração ingrato, ele é insatisfeito. Não importa o quanto Deus o abençoe, ele nunca volta. Não importa o quanto Deus faça, ele sempre acha que precisa de mais. Um coração ingrato, ele sempre está procurando algo para o futuro e não percebe que no passado o Senhor já fez grandes coisas na vida dele. É por isso que o salmista Davi, no Salmo 103, ele incita a sua alma a bendizer ao Senhor, dizendo: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Glórias a Jesus. Nós precisamos entender que a gratidão a Deus não deve ser por aquilo que nós temos como objetivo para o futuro, mas aquilo pelo que o Senhor já fez no nosso passado, em nossa vida. Quando aquele homem percebeu que ele estava limpo, e se você já percebeu que Jesus te limpou, glórias a Jesus, não perca tempo. Volte para glorificar a Ele. Se Deus já te abençoou através desse programa, através de uma igreja, através de alguém falando do amor de Deus para a sua vida, você precisa voltar para glorificar a Deus. Você precisa voltar para estar aos pés de Jesus, rendido como um discípulo, domesticado, sendo manso. Bendito seja Deus, aos pés de Jesus. Você precisa voltar para dar graças àquilo que Ele fez. Glórias a Jesus. Eu sei que o Senhor tem abençoado a muitos, mas muitos não têm voltado. Talvez você diga: mas Deus abençoa, Ele não liga para essas coisas. Irmãos, Deus ele não liga. Quando nós voltamos, nós não estamos fazendo nenhum bem para Deus, porque Ele é eterno, Ele é perfeito, Ele é resolvido, Ele é completo. Quando nós voltamos, nós estamos fazendo bem para nós mesmos. Quando nós glorificamos a Deus, o bem é para nós. Quando nós nos colocamos nos pés de Jesus, nós estamos nos rendendo a Ele, o bem é para nós mesmos. Quando nós estamos sendo gratos a Ele, nós estamos desenvolvendo um coração pacificado, isso é bom para nós mesmos. Então Jesus quer que você volte. E a prova é que quando aquele homem voltou, Jesus disse: cadê os 9? Não foram 10 que foram abençoados? E somente esse homem voltou. Só um voltou. Eu não sei em que lado da história você está, em que parte da história você está. Será que você está na parte da história de que todos são abençoados e isso é muito bom, ser abençoado por Deus? Ou você está na história daquele que voltou? Eu espero que você seja aquele que voltou e que tenha voltado todas as manhãs aos pés de Jesus, carregando a sua cruz todos os dias, renunciando a si mesmo todos os dias. Mas, amados, a grande maravilha de quem volta não é somente de dar glória a Deus, de estar aos pés de Jesus, não é somente de dar graças a Deus, mas todas essas coisas, elas culminam em uma coisa maior. A Bíblia diz que quando Jesus procurou os 9 não encontrou, só tinha um, e esse um era um estrangeiro, era um improvável. Talvez você seja assim, você seja alguém que seja improvável, mas você voltou. Talvez você fosse alguém que ninguém imaginasse que voltasse, mas aí você está. Talvez alguém disse: olha, não vai passar uma semana, não vai passar um mês, não vai passar um ano, deixa o carnaval chegar, deixa o São João chegar, que ele não volta mais, mas você está voltando dia após dia, ano após ano. Glórias a Jesus, você está aqui, já está há muito tempo aos pés de Jesus. E isso culmina em algo muito maior. A Bíblia diz que Jesus, no versículo 18, diz assim: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Se você voltou, glórias a Deus, porque Jesus disse assim para mim e para você, e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Existe algo diferente para quem volta. Quem recebe a bênção é só uma bênção, mas quem volta recebe a salvação. Quem volta é salvo. Uma bênção pode durar alguns dias, a saúde pode durar alguns dias, o emprego pode durar alguns dias, a família, as pessoas vão morrer, nós vamos viver o luto de algumas pessoas que nós amamos. Então essas coisas aqui na terra, elas duram alguns dias, mas a salvação, ela
ela transpassa essa vida e ela vai até a vida eterna. A salvação, ela é eterna. Eu tenho certeza que quando os 9 chegaram lá para dar a satisfação aos sacerdotes serem examinados, e os sacerdotes disseram: realmente, o que aconteceu, vocês foram, realmente, vocês estão limpos, vocês foram curados. Eu sei, amados, que eles só tinham uma bênção e só tinham esse relato para dizer. Mas Jesus disse: levanta-te e vai também para aquele que voltou. E aquele voltou, foi examinado pelo sacerdote, mas aquele era diferente. Aquele, além de ter sido abençoado por fora, foi abençoado por dentro. Não era somente a sua carne que tinha sido limpa, mas o seu espírito tinha sido limpo também, porque ele voltou. Glórias a Jesus. Eu não sei, talvez você tenha sido abençoado, esteja sendo abençoado por esse programa. Talvez você tenha sido abençoado por Deus, você tem uma vida boa. E eu agradeço a Deus por isso. Mas eu quero te dizer, você precisa voltar. Você precisa voltar, você precisa perceber o que Deus fez na sua vida. Voltar para glorificar, porque Deus te criou para a glória dele. Voltar para ficar aos pés de Jesus, porque nós precisamos estar rendidos aos pés de Jesus. Você precisa voltar para dar graças a Deus, para ter um coração e uma alma pacificada. Você precisa voltar para que você possa ser salvo por Jesus. E se você voltou, você é do time daqueles que estão, além de limpo por fora, limpo por dentro. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus faça de você alguém que sempre volta, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Como você conheceu o programa Lírio no Lar? Glória a Deus! Que maravilha, amados! Eu achei interessante quando ele falou que Pedro foi promovido. Olha só, a gratidão gera bênção. Gratidão gera crescimento. O fruto da gratidão é bênção. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo continue te inspirando, Pastor Márcio, e que a graça de Deus alcance toda a sua casa, em o nome do Senhor Jesus. E você que está aí me ouvindo, talvez você diga assim: mas como é que eu vou agradecer se até hoje eu estou aqui sofrendo, Deus não me ouviu? Primeiro eu quero te dar um conselho: pare de murmurar. Troque a murmuração pela gratidão, porque a Bíblia, ela nos diz no Salmo 54 que Deus é o nosso ajudador. Peça a Ele: ajuda-me, Senhor. Eu quero te oferecer este louvor para você que está aí lamentando da vida. Aproveite e faça uma oração. Hoje eu descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Fiz tudo errado. Eu que era lindo se perdeu. Me ajuda outra vez, Senhor. Me dá de volta o que era meu. Me ajuda, Deus. Me dá
mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Descobri, sem ti eu não vou viver. O que seria de mim se um dia eu te perder? Hoje eu vim me humilhar, rasgaram meu coração. Deixa eu me derramar e tocar o teu coração. Faça o que for preciso, mas não me deixe aqui só. Deus, não desista de mim. Me ajuda a ser melhor. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Eu quero ser. Quero ser melhor que antes. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro, uma voz no YouTube. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro, uma voz no YouTube. Pastor Dias, não vai ter oração hoje não? Glória a Deus. Ô Anthony, nós iremos fazer uma oração de gratidão, depois de ouvirmos esta palavra ministrada pelo pastor Márcio Barros. Só nos resta praticar. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus amado, após nós ouvirmos a ministração desta palavra, nós fomos despertados pela atitude daquele homem que nós nem sabemos o nome, mas ele era um dos 10 que foram curados no caminho, Senhor. E aquele homem voltou para agradecer, e nós ouvimos que o agradecido, ele volta. Pai, queremos apresentar ao Senhor um coração grato. Queremos agradecer porque nós nos deitamos, dormimos. Quando nós acordamos, o Senhor já havia preparado um novo dia. Obrigado por este dia, obrigado pela vida. Obrigado porque nós estamos respirando. Obrigado pelo poder de ir e vir. Senhor, obrigado por tudo, meu Deus. Queremos apresentar ao Senhor o nosso coração grato, até mesmo pelas perdas, por aquilo que não conquistamos, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Se o Senhor não permitiu, é bênção. Até o não do Senhor é bênção. Por isso nós queremos te agradecer. Pai, obrigado pela família. Obrigado pelo trabalho. Obrigado pela saúde. Obrigado por tudo, Senhor. Nós ouvimos que Pedro era um mero pescador. Mas quando ele reconheceu o senhorio de Jesus, a vida dele mudou. Eu sei que o Senhor tem algo melhor. E um novo dia nascerá. E esse novo dia trará novas oportunidades. Aquilo que não aconteceu hoje, poderá acontecer amanhã. Portanto, muito obrigado, Senhor. Em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Maravilha. Digam graças a Deus. Nós estamos chegando ao final da programação com a palavra de gratidão. Porque se não foi hoje, vai surgir um novo dia, onde Deus certamente já preparou a sua bênção. Que Deus em Cristo te abençoe. Amados, não esqueçam, segunda-feira, dia 14, às 21 horas, no Instagram. Não será aqui no YouTube, é no Instagram, @pastor_Ivan Dias. Se você ainda não me segue, comece a seguir e participe da live Famílias Reunidas para a Oração. Deus abençoe. Live Famílias Reunidas para a Oração. Envie sua mensagem de áudio de até 1 minuto para o WhatsApp 71 99284 2004. Não esqueça de falar o seu nome, o bairro e a cidade de onde está falando. Live Famílias Reunidas para a Oração.